De 0 a 10, qual a chance do senhor se candidatar em 2026? Quem o senhor vê como bom candidato ou boa candidata à presidência da República em 2026? Mas vamos supor que tenha, por exemplo, o senhor receba, por exemplo, o convite de uma pessoa que é tão próximo do senhor como o ex-presidente Jair Bolsonaro. Tarcísio, eu gostaria que o senhor fosse o candidato a presidente da República em 2026. Que resposta o senhor daria? Qual a avaliação que o senhor faz hoje do ministro Haddad? Está na pauta sua o combate permanente ao primeiro comando da capital, maior organização criminosa da América Latina? Está na pauta, Capês, até porque se a gente não fizer isso, se a gente não acabar com o crime organizado, enfraquecer o crime organizado acaba conosco. Pessoal, quero deixar mais um vídeo aqui com o governador Tarcísio, onde nessa entrevista ele fala de diversos projetos para a cidade de São Paulo, aquilo que ele fez, o que está fazendo e o que ele vai entregar. Também ele falou sobre o seu futuro na política, sobre a possível candidatura à presidência da República, caso o ex-presidente Jair Bolsonaro não possa concorrer. Ele é um forte nome, segundo algumas pessoas vêm indicando. Mas ele vai falar sobre isso também, vai falar sobre segurança pública, vai falar sobre diversos assuntos, economia. Então, fica comigo nesse vídeo. Se você não está inscrito, inscreva-se, deixa aquele like, curte, comente, compartilhe esse conteúdo e vamos assistir essa entrevista com o governador Tarcísio de Freitas. O presidente do Banco Central disse que ouviu do senhor, que o senhor está disposto a concorrer à presidência da República em 2030. Eu lhe pergunto, Campos Neto ouviu mal ou é isso mesmo? O senhor está decidido? Dependendo da resposta, é perigoso chamar o Campos Neto de surdo ainda. Veja, não falei isso. O que eu disse é o seguinte, é que eu não pretendo e não vou disputar a eleição presidencial em 26. Tem uma tarefa aqui importante em São Paulo. A população de São Paulo me deu uma grande confiança, né, de gerir São Paulo por esse período. Muitos dos projetos que nós estamos desenvolvendo são projetos de longo prazo, são projetos para serem concluídos em 28, 29, 30 e até depois. Então, a gente está montando, estruturando uma carteira de grandes projetos, uma carteira que proporcione um legado para o Estado. Eu quero ver, obviamente, esses projetos concluídos, né? Tenho esse interesse. Então, vamos lá, qual é o meu cenário mais provável hoje? Isso depende, obviamente, de estar bem avaliado, depende de ter, mais uma vez, a confiança do cidadão de São Paulo, mas o caminho mais provável, né? O caminho de interesse é o da reeleição, se for possível, se a sociedade me aturar mais um período, né? Tem isso também. E não tem interesse nenhum, não está no plano concorrer à presidência da República. Muita gente fala assim, você é governador de São Paulo, tem que pensar em presidência. Não, por quê? De 0 a 10, qual a chance do senhor se candidatar em 2026? 0. Presidência da República, 0. 0. E não sei nem se 2030, porque depende. Sabe que às vezes o grande problema dos caras que estão na política é ter a política como único projeto de vida. Uhum. E não é o meu caso. Eu tenho outros projetos, tenho outras coisas que eu quero fazer. Eu entendo que neste momento eu estou aqui para colaborar, para prestar meu quinhão de sacrifício, a minha cota de serviço, né, para o poder público, para o serviço público. Eu quero fazer a diferença, quero ser instrumento. E só vale a pena ter um mandato se você puder ser um instrumento, né, puder fazer a diferença. Se você não puder, não vale a pena. Governador, o Brasil tem mais de 400 estatais. O ano passado, elas deram um prejuízo, déficit, de 40 e poucos bilhões de reais. E esse ano, quase 50 bilhões de reais. Então, o senhor está privatizando a Sabesp. Minha primeira pergunta é, se o Estado de São Paulo pretende, tem outras empresas estatais em vista para privatizar? E a segunda pergunta, muita gente critica dizendo que a Sabesp era uma empresa que dava lucro, que não precisava privatizar. Qual é a vantagem de privatizar a Sabesp? São duas perguntas. Por que privatizar a Sabesp? Por que eu vou privatizar uma empresa que dá lucro? Bom, vamos lá, para cumprir aquilo que está previsto no marco do saneamento, para aumentar a capacidade dessa empresa de fazer investimento, para alcançar aquelas pessoas que não são alcançadas. Uma coisa que as pessoas não perceberam, e é uma coisa interessante, e a gente colocava esse ponto nas reuniões e os prefeitos, né, se antenavam, se a gente não privatizasse a Sabesp, com o tempo a Sabesp acabaria. Por quê? A Sabesp, ela vinha atendendo 374 municípios. Cada município tinha o seu contrato-programa. Esses contratos têm vencimentos diferentes no tempo. Então, eles vão vencendo e quando ele vence, ele não pode ser prorrogado. É o que está no marco do saneamento. Então, o que acontece? O município
ou ia ter que constituir uma autarquia própria, ou ele ia ter que fazer uma nova licitação. Vamos supor que você comece a perder mercado relevante. Vamos pegar o contrato de Osasco, que vence agora em 2028. Faz o contrato, faz uma licitação, não ganha, perdeu Osasco. Opa, comecei a prejudicar esse arranjo de investimento cruzado. Aí vai lá na frente, perde o contrato de São Paulo, 45% da receita. Pronto, a Sabesp passou a ser deficitária. A gente buscou um investidor de referência que se comprometesse conosco na empresa de fazer os investimentos que são necessários para a universalização. Com esse novo contrato, eu vou alcançar quem não era alcançado pelos contratos originais. Quem estava nas áreas rurais, quem estava nos núcleos informais consolidados. 10 milhões de pessoas não tinham algum dos serviços da Sabesp. 1 milhão não tinha nenhum dos 3 serviços da Sabesp. Nem água, nem coleta de esgoto, nem tratamento de esgoto. Agora a gente alcança todo mundo. Minha pergunta é sobre segurança pública. Está na pauta sua o combate permanente ao primeiro comando da capital, maior organização criminosa da América Latina? Está na pauta, Capês, até porque se a gente não fizer isso, se a gente não acabar com o crime organizado, enfraquecer o crime organizado acaba conosco, acaba com a nossa sociedade. Uma das coisas que mais me preocupa, o ingresso do crime organizado nas atividades lícitas. Então é a operação de combustível, é a usina de etanol, é o mercado de carros de luxo, são as organizações sociais de saúde, são os contratos de prestação de serviço com as prefeituras, são os serviços de coleta e transporte de lixo, então a operação do resíduo sólido nos municípios. Isso drena a competitividade de quem joga a regra do jogo. Então o tráfico internacional de drogas gera muito dinheiro, esse dinheiro precisa ser lavado, e se a gente permitir que esses caras operem livremente, eles vão matando, vão tirando a competitividade dos nossos empresários, inclusive de empresários num segmento que constitui uma fortaleza do Estado de São Paulo, que é o setor sucroenergético. O que ocorre? Primeiro, nós estamos operando muito com inteligência. Para a gente ter ações assertivas, ações que realmente asfixiam, ações daquele famoso follow the money, para a gente evitar o crescimento do crime organizado. Agora, existe uma outra questão importante também, que é a reconquista de territórios dominados pelo crime. E aí é que há o confronto. Então, quando a gente vai reconquistar esses territórios, por exemplo, as comunidades da Baixada Santista estavam com barricadas. Então, no carnaval deste ano, quando a gente fez a Operação Verão, nós tínhamos barricada em praticamente todas as comunidades da Baixada Santista. Nós vamos permitir isso? Nós vamos afastar o Estado das pessoas? E o medo dos governantes de enfrentar o crime organizado, com medo da repercussão negativa, afasta a política pública de quem mais precisa. Nós entramos nas comunidades, entrávamos sempre com informação, quem era o alvo, quem tinha ligação com a facção criminosa, qual era o valor da fração que a gente tinha lá em termos de poderio de combate, em termos de armamento, para as guarnições entrarem preparadas. Aí se fala em letalidade policial. Foram 28 mortes na Operação Escudo, mais 56 mortes na Operação Verão. É um resultado que a gente não quer. Mas vamos lá, a polícia tem atendido 18 milhões de ocorrências ano. Dessas 18 milhões, em mais ou menos 1.500 tem confronto. Dessas 1.500, 300 têm o resultado morte. 250 tem o resultado morte ano. Ou seja, é o resultado que a gente não quer. Mas, obviamente, eu tenho uma polícia, são 83 mil homens que estão nos defendendo todos os dias e que muitas vezes tem que repelir a injusta agressão. O que a gente imaginou? Vamos começar a asfixiar, vamos pedir na justiça o fechamento desses estabelecimentos, vamos tirar esses estabelecimentos de circulação, vamos tentar com o judiciário o perdimento desses bens, que são bens operados pelo crime, para que a gente possa mudar a finalidade social. Aquilo que puder ser convertido em habitação de interesse social, vamos converter, o caso dos hotéis, e tem os hotéis até em boas condições, que tem 11 andares, 13 andares, e a gente pode retrofitar esses edifícios, e aquilo que não pode ser aproveitado, o caso da reciclagem, do ferro velho, vamos botar abaixo. E vamos transformar esse equipamento, vamos fazer o nosso hub para incubar startups, vamos falar em tecnologia, vamos fazer o campus da Zumbi dos Palmares, vamos fazer delegacia de polícia, vamos fazer o quartel do 13º, porque ele vai ter que sair lá de trás do Palácio Campos Elíseos, dentro da nova configuração do centro, que vem aí com o projeto que foi aprovado agora e que vai para leilão ano que vem, que é
a concentração, né, da estrutura de governo, o centro administrativo do governo do Estado de São Paulo no Campos Elíseos. Então vai ser uma revolução urbana e a gente vai precisar tirar o 13º. Então vamos procurar uma outra área para fazer o batalhão, fazer um batalhão moderno. Ou seja, vamos transformar essas edificações que hoje só servem ao crime em equipamentos de interesse da sociedade para promover a volta da circulação de pessoas, né, e impor aí mais uma derrota ao crime organizado. Em 1993, o PCC era um time de futebol formado por 8 presos em Taubaté. Hoje é a maior organização criminosa. Hoje o PCC tem mais ou menos 1.350 postos de combustíveis, só no estado de São Paulo. Como o senhor pretende, só para completar nessa questão, continuar asfixiando nessa força-tarefa com o Ministério Público, as receitas, prefeitura, guarda e polícia? É importante que todo mundo perceba que se a gente envolver COAF, se a gente envolver Receita Federal, Receita Estadual, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, Polícia Federal, Polícia Civil do Estado de São Paulo, Polícia Militar, a gente tem uma esperança de começar a resolver o problema. Então nós temos a situação de prefeitos que tinham contratos assinados com sintonia final do PCC. E o descaramento é tão grande que ele não usa um laranja, um terceiro para assinar esse contrato. A empresa está no nome do próprio sintonia final do PCC, como era o caso do Meia Folha na Baixada Santista. Uhum. E se a gente não asfixiar o crime organizado e asfixiar com inteligência, esse crime vai se tornar cada vez mais poderoso, vai tomar outros contornos, e é o contorno de milícia, o contorno da venda da prestação de serviço, sobretudo serviço de segurança, e vai destruir todos os negócios lícitos, destruir os empregos, destruir a própria economia do Estado. Eu queria perguntar para o senhor o seguinte: até que ponto o crime organizado está inibindo a expansão econômica de São Paulo, e se o senhor tem uma estimativa do quanto as atividades legais que o crime acaba estabelecendo, onde ele acaba entrando e tal, representam na economia paulista hoje? É difícil ter essa estimativa, Piperno. Agora, é claro, se você tem um ambiente que não é seguro, e veja, quantos crimes são relacionados com o crime organizado? Então, às vezes, a gente não está falando só do tráfico internacional de drogas, mas aí tem o roubo de carga, que tem relação com o crime organizado, o crime patrimonial, que tem relação com o crime organizado. Então, isso eleva os custos das empresas com segurança, isso eleva os custos das empresas com seguros, e, obviamente, isso vai drenando competitividade. Nós chegamos ao menor indicador de roubos e furtos desde 2008. O roubo de carga caiu 25%. Se a gente pegar o centro de São Paulo, roubos e furtos no centro da cidade de São Paulo caiu 60%, até um pouco mais, 62%. Então, está havendo uma resposta dessa ação. À medida que a gente vai melhorando nos indicadores de segurança pública e a turma percebendo que vai haver um combate sério ao crime organizado, a gente vai também melhorando a competitividade como um todo, atraindo mais negócio, e é um pouco a nossa ideia. Do início do ano passado para agora, a gente anunciou mais de 350 bilhões em novos investimentos. Investimentos que tiveram início, quando a gente faz o registro, né? No primeiro semestre de 2019 até aqui, sempre na média de 45, 47 bi. No primeiro semestre desse ano, 109 bilhões. Ou seja, a gente está conseguindo atrair, por isso a economia cresceu muito. Em abril, nós crescemos 6% em relação a abril do ano passado, e no primeiro semestre, 3% de economia, né? E crescer 3% aqui em São Paulo é um dado extremamente relevante. Como é que o senhor vê a parceria ou a proposta de parceria do governo federal com os governos estaduais na segurança pública? Quando a gente conversou com o ministro Lewandowski, a gente viu da parte dele uma preocupação realmente de não ferir a autonomia dos estados. E isso é mortal, né? Se por acaso se resolver ferir a autonomia dos estados, a reação vai ser muito forte, ninguém vai topar isso. A gente tem que estabelecer um ambiente de coordenação e cooperação. A coordenação é muito bem-vinda, porque a gente não vai combater o crime organizado se não tiver uma forte cooperação, se a gente não conseguir trocar informações, se a gente não realmente tiver as inteligências trabalhando de forma unida, produzindo dados, compartilhando e consumindo esses dados. Se a gente não envolver todos os órgãos de Estado, né? Não envolver o COAF, não envolver o CAD, não envolver o Banco Central, não envolver a Receita, né? A Polícia Federal, os Ministérios Públicos, enfim, as polícias. Então, a gente tem que criar esse ecossistema de cooperação, isso é fato. Qual é o cuidado que a gente tem que ter, né? A disciplina da coisa. Por exemplo, eu não posso ter uma Polícia Federal que vai escolher a operação que vai fazer, por hipótese. Não estou dizendo que isso vai acontecer. Também
A gente tem que ter um texto que não abra brecha para isso. Senão, eu vou entrar aqui porque aqui dá mais mídia, não vou entrar aqui porque aqui dá menos mídia. Então, isso seria perigoso. Se a gente tiver cuidado com esses contornos, a gente pode ter um bom produto. E eu entendo que o ministro está comprometido com isso também. Vamos ver o texto, né? Porque o texto é fundamental. Então, tudo que diz respeito a crime praticado pela facção, em nome da facção, teria que ser qualificado e punido com muita severidade. A gente não pode ter as mesmas regras, por exemplo, de progressão para crimes da mesma natureza, cometidos por faccionado e não faccionado. Então, é uma forma de aumentar o custo do faccionado. Segunda coisa, a punição para reincidência. Então, não dá para a gente ter criminosos reincidentes ganhando benefícios legais, como, por exemplo, a soltura em audiências de custódia. Então, você às vezes prende um criminoso, um ladrão de celular, que é uma chaga comum e é uma coisa que as pessoas sofrem. A gente prende 20, 25, 30, 33 vezes a mesma pessoa, pelo mesmo crime. E aí, por isso que eu digo que a culpa é de todo mundo, porque às vezes é a complacência do magistrado, mas muitas vezes é a falta de informação do magistrado. Ou seja, o Estado também não deu informação para aquele magistrado que está numa audiência de custódia, olha, esse cara é reincidente, esse cara já cometeu esse crime 30 vezes. E aí o magistrado está vendo um crime de menor potencial, solta e não viu que ele é reincidente. A gente tem que ter uma velocidade, por exemplo, na expropriação e na utilização pelo Estado dos bens do tráfico de drogas, auferidos irregularmente, porque eles estão movimentando muito dinheiro. E são aviões, e são helicópteros, e são apartamentos de luxo, é muito dinheiro movimentado das diversas formas possíveis. Então a gente tem que ter uma velocidade na absorção desses bens por parte do Estado. Então, esses são os ajustes que a gente precisa fazer em termos de legislação. Em relação às privatizações como um todo, né? Se o senhor tem ideia de mais privatizações no Estado de São Paulo e como também analisa a quantidade de estatais hoje presentes no país? Veja, nós começamos com a privatização da EMAI, que era remanescente do setor elétrico, nós fizemos a privatização da Sabesp e, obviamente, a gente está olhando empresa a empresa. Existem empresas que não são privatizáveis, são empresas que a gente pode fazer a concessão dos serviços que por elas são operados e empresas até que precisam ser extintas, fechadas. Então é isso que a gente já está analisando, caso a caso. Existem algumas situações diferentes no estado de São Paulo, por exemplo, Fundação do Remédio Popular, da FURP. Então, qual é o destino que a gente vai dar para a FURP? O que é melhor fazer? Então, é uma coisa que a gente vai estudar. Para buscar sempre o maior ganho de eficiência, né? O melhor resultado. Né? Então, extingue, não extingue, vende o ativo, não vende o ativo, acopla em outra organização que pode garantir um ganho de eficiência e o aproveitamento daquela planta fabril e a gente ali dá um salto, né? E isso garantir um ganho também de orçamento. Outro dia eu estava num evento e a moderadora do evento disse assim, você já está pensando na candidatura à presidência? Que é uma pergunta recorrente, né? E eu falei, não. Mas o Alckmin pensou, o Serra pensou, o Dória pensou. Eu digo, tudo bem, qual deles foi bem sucedido? Nenhum. O último presidente da República que foi governador de São Paulo foi o Eugênio Quadros. Né? E foi governador de São Paulo na década de 50, depois foi presidente da República e não terminou o mandato. Né? Enfim, eu acho que não tem que ter pressa. Outra coisa, a presidência da República é destino, não é assim, eu quero ser presidente, às vezes não é meu destino ser, então pode ser que chegue lá em 2030 e não seja a minha vez, o cavalo passou encilhado, era para ser 26, isso é bobagem. Se passar encilhado também, paciência, né? É porque não era para ser, então vamos fazer outra coisa. Então é esse o meu objetivo, eu quero tentar tornar a vida das pessoas melhor, tentar agregar serviços de melhor qualidade, tentar fazer a diferença e o resto aí é destino, não se planeja, né? E se não for o destino, está tudo certo. Eu já sou muito mais realizado, porque eu já fui muito mais longe do que eu imaginava. Mas vamos supor que tenha, por exemplo, o senhor receba, por exemplo, o convite de uma pessoa que é tão próximo do senhor como o ex-presidente Jair Bolsonaro. Tarcísio, eu gostaria que o senhor fosse o candidato a presidente da República em 2026. Que resposta o senhor daria? Eu entrei nessa em 2022, mas era uma situação completamente diferente. Nós tínhamos uma eleição que se afigurava ali, uma eleição muito dura, né, do Bolsonaro com Lula. Eu queria que o Bolsonaro fosse o presidente da República, achava que esse era o melhor caminho para o Brasil, por uma série de razões. O Bolsonaro, quando chega e diz, você vai me ajudar se você for, aquilo bateu muito forte lá dentro. Então, realmente, eu preciso ajudar. Agora, em 26, a gente tem que pensar na estratégia como um todo. Vale a pena abrir mão de uma eleição de São Paulo
partindo do pressuposto que você vai estar bem avaliado também, porque isso também muda, né? Isso é muito dinâmico. Muita água para rolar. Muita água para rolar, né? Hoje a gente, graças a Deus, tem uma boa avaliação, então faz sentido isso. Assim, talvez a gente possa contribuir muito mais com o projeto nacional, garantindo um bom resultado em São Paulo, seja para quem for aí o candidato da direita. Existe a possibilidade do Bolsonaro se reabilitar e ele ser candidato, e essa é a minha torcida. Eu acho que a situação ficaria muito mais tranquila, e se não for, quem ele indicar. Bom, qual a avaliação que o senhor faz hoje do ministro Haddad? Pena, eu acho que é um cara que tem procurado fazer o melhor, tem ouvido muito o mercado, então ele tem atuado com humildade, tem tido a capacidade de ouvir, tem tido a capacidade de procurar caminhos, né? Muitas vezes não tem sucesso, e aí existe uma autofagia, uma autossabotagem dentro do próprio Partido dos Trabalhadores. Isso impede o Haddad, às vezes, de entregar os melhores resultados. Onde é que a gente está errando? Primeiro, gerando crise, né, com declarações que às vezes eram desnecessárias, não precisava gerar, e o outro problema que nós temos é gastar demais, ou seja, a gente passa uma mensagem fiscal ruim. Agora, não é um gasto de 5% do PIB, de 6% do PIB, é um gasto de 1%, de 1,5%. Você mexe 2, 3 alavancas, você coloca o Brasil no rumo, e é importante que você coloque para aproveitar as grandes oportunidades que estão aí, né, que estão aparecendo. E eu vejo uma preocupação por parte do ministro da Fazenda e uma falta de reverberação, uma falta de apoio na estrutura de governo. Se o governo tivesse mais alinhado com o Ministério da Fazenda, eu entendo que a coisa estaria melhor. Quem o senhor vê como bom candidato ou boa candidata à presidência da República em 2026, representando esse espectro da direita? Eu acho que a direita hoje tem quadros qualificados, e todos os quadros que estão sendo ventilados hoje são bons nomes. Não só para ganhar uma eleição, e eu entendo que com o apoio do presidente todos eles passam a ser competitivos, mas também para fazer bons mandatos. E aí eu estou falando da Michelle, eu estou falando do Ratinho, eu estou falando do Zema e estou falando do Caiado. Eu acho que qualquer um desses nomes o Brasil estaria bem servido, e eu vou estar pronto aqui em São Paulo para trabalhar por qualquer desses nomes. Eu não vim de São Paulo, mas a gente fez a privatização da Sabesp, que vários prometeram e não fizeram. E a privatização da Sabesp vai garantir a despoluição do Tietê, que vários prometeram e também não fizeram. Eu não sou de São Paulo, mas a gente está desidratando a Cracolândia e atacando a raiz do crime organizado, que também muita gente deixou de fazer. O Rodanel estava parado, hoje está em obra. A linha 17 está parada, hoje está em obra. E hoje eu discuto com qualquer um, com muito conforto, sobre qualquer situação do Estado, de qualquer ponto, até porque eu estou viajando muito, né? Eu estou indo no Pontal do Paranapanema, estou fazendo a regularização fundiária, que deixou de ser feita e agora está acontecendo, e isso é uma realidade. Eu estou indo no Vale do Paraíba, eu estou indo no Noroeste do Estado, eu estou indo no Centro-Oeste, estou atento às questões, por exemplo, de resiliência hídrica, é por isso que a gente está fazendo agora, vai dar a ordem de serviço da barragem de Amparo, da barragem de Pedreira, que muita gente disse que ia fazer e também não fez. Então, na verdade, a gente tem que ter capacidade de realização, humildade para ouvir, para entender, conversar, aprender, estudar. E eu estudo bastante. Hoje eu estou muito confortável em termos de conhecimento da máquina, entendimento da máquina, entendimento do Estado. E é um Estado bom para você entender, porque é um Estado de gente trabalhadora, é um Estado que dá resposta e é um Estado que acolhe. Então, na verdade, isso ficou mais restrito no campo político, e obviamente era uma estratégia de tentar desqualificar. A população nunca teve problema com isso. Pelo contrário, foi muito bem recebido. E por ter sido muito bem recebido, eu também quero dar agora a melhor resposta, o melhor resultado. Se você quiser aprender a fazer de 2 a 5 mil reais por mês em casa, apenas com o seu telefone, isso é totalmente possível. Olha só esses resultados. Isso aqui foi o que eu fiz nos últimos 28 dias e você pode fazer também. Não é nada de aposta, não é tigrinho, não é nada que vai envolver dinheiro seu. Você não vai precisar estar investindo, gastando dinheiro. Não é nada complexo. É algo que, se você aprender e aplicar da maneira certa, você vai poder ter esses resultados. Eu sou a prova viva disso. Olha só esse vídeo aqui, só esse vídeo aqui que eu postei, que está aqui nesse canal. Se você quiser conferir, você pode ver que é o vídeo do Nicolas Ferreira. Só esse vídeo aqui me deu esse resultado. Ou seja, isso é algo totalmente possível. Se você se esforçar, se você quiser, você pode fazer isso aqui. Se você quiser viver da internet, isso é totalmente possível. Eu sei que muitos vão dizer, não, eu não acredito nessas coisas, eu não acredito que é possível a pessoa ganhar dinheiro na internet. Sim, eu também era assim. Há um tempo atrás, eu era crítico com relação à internet. Tudo que passava na internet de anúncios, de pessoas ensinando alguma coisa, eu dizia, não, isso é mentira. Isso é só para vender o curso, isso é enrolada, isso não dá resultado. Até o dia que eu assisti uma aula, que vi que era totalmente possível,
e eu decidi arriscar. Agora, por que eu decidi arriscar? Eu não tinha certeza ainda, mas decidi arriscar. Por quê? Eu sempre trabalhei para os outros. Eu tinha a responsabilidade de tomar conta de um depósito, eu era gerente de um depósito, qualquer coisa que faltava era descontado do meu bolso. Final das contas, paguei mais de R$700 em prejuízo de coisas que eu não perdi, eu não fiz. Faltava uma coisa, ele me perguntava, isso aqui, sabe? Armazém. Aí pronto, tudo era para me pagar. Paguei ferro, cimento, argamassa, paguei cerâmica, ou seja, eu me cansei dessas coisas, sem falar que quando essas coisas faltavam e dava um erro em alguma coisa, ele me chamava no escritório, me chamava a atenção e me gritava. Certa vez ele me chamou no meio dos clientes, tudo na loja, e me gritou no meio de todo mundo. E eu decidi mudar de vida. Eu disse, não, isso aqui não dá pra mim. Eu decidi empreender na internet. E qual foi a melhor forma que eu achei que me trouxe resultados, sem eu precisar estar gastando dinheiro à toa? Fazer conteúdo e fazer vídeos aqui no YouTube. Você pode fazer vídeo do que você quiser. Eu quero falar sobre política, você pode. Quero falar sobre novela, quero falar sobre filme, quero falar sobre série. Não, eu quero falar sobre agricultura, eu quero falar sobre dinheiro, sobre finanças, sobre o que você quiser. Se você fizer o vídeo da maneira certa, se você aplicar as estratégias certas, você pode monetizar esses vídeos e receber do YouTube. Que o YouTube é a segunda maior plataforma do mundo. Ou seja, todos os dias existem bilhões de visualizações no YouTube. E se você criar um conteúdo que chama a atenção da pessoa, elas vão assistir. Você ganha através das visualizações daquelas pessoas. O YouTube faz parceria com você através do momento que você monetiza. E os anúncios que aparecem no YouTube, que as pessoas pagam para anunciar, uma parte desse anúncio vai para o seu bolso e outra fica com o YouTube. Ou seja, é um dos melhores lugares para você começar um negócio. Talvez você disse, não, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho uma câmera boa, eu não sei falar. Você não precisa aparecer. Você pode aparecer como estou aparecendo, mas também você pode fazer vídeo sem colocar o rosto. Ou seja, não tem desculpa. Se você quiser uma maneira e uma forma de fazer dinheiro, não é ganhar, é fazer dinheiro de forma honesta. Agora, claro, você tem que se esforçar, você tem que gravar, você tem que trabalhar, você tem que editar. Tem que ter o seu esforço. Eu não vim aqui dizer que é um dinheiro fácil. Eu não vim aqui dizer para você, não se preocupe que você vai gravar um vídeo à noite e de manhã o dinheiro vai cair no seu bolso. Não, eu não vim mentir para você. Eu vim aqui dizer para você que dá certo, dá resultado. Você pode fazer de 2 a 5 mil ou até mais, porque tem pessoas que fazem muito mais. Mas basicamente por mês, de 2 a 5 mil você pode fazer na sua casa, sem precisar trabalhar para ninguém e de forma totalmente honesta e limpa. Você pode fazer sim. Agora você tem que se dedicar a isso. Eu tive que dedicar a minha vida, estudar e aplicar. Estudar, aplicar, estudar, aplicar, estudar, aplicar. Isso me trouxe esses resultados que eu acabei de mostrar para você. Aqui, o último mês, mais de 7 mil reais. Veja, em 28 dias, o que já me deu o YouTube. Só um vídeo só, aquele que eu lhe mostrei do Nicolas Ferreira, fora os outros, já me deu esse resultado. Então é possível para você. Mas eu não entendo. Existe um método passo a passo. E eu vou disponibilizar para você, que está no link, no comentário fixado. Você clica lá, você vai assistir. Existe um passo a passo ali. Assista aquele vídeo é totalmente gratuito. Vai lhe dar o passo a passo, a maneira correta de fazer esse dinheiro aqui na internet. Assista aquele passo a passo e você vai ver. E você vai dizer, mas rapaz, é tão simples assim. Eu garanto a você. Tem suporte, tem um passo a passo. Depois que você entrar no método, você vai, desde o início, desde criar o canal até monetizar, como editar, como postar uma capa, como fazer uma capa, a hora, tudo certinho, como você fazer o vídeo, como você apresentar o vídeo, como ganhar dinheiro aqui na internet. Então, se você quer essa oportunidade, aproveita. As vagas são por tempo limitado. E eu tenho certeza que o investimento, você vai dizer, não, eu não acredito que é tão barato desse jeito. Pois é, aproveite essa oportunidade, dê uma chance para você mesmo, mude de vida. Não, eu estou satisfeito no meu trabalho. Então, esse vídeo não é para você. Fique lá no seu trabalho. Se você já está contente, satisfeito, está tudo bem. Agora, se você quer uma vida melhor, tempo de qualidade, você precisa investir em você mesmo. Você precisa acreditar em você e buscar um método que te leve e te dê resultados que você espera, que você sonha. Então, se você tem interesse em aprender a trabalhar aqui na internet, clica lá no primeiro link que está lá no comentário fixado e aqui na descrição. Aproveite essa oportunidade e depois você vai colher os frutos da decisão que você fez.